Boa tarde, galera do terceiro ano. Estamos preparados hoje para o estudo do campo elétrico. A rigor, espaço ao redor de corpos com excesso de carga elétrica, no popular conhecido como campo elétrico. Na primeira aula, nós trabalhamos os conceitos básicos da eletrostática. Definimos a eletrostática, quais foram os princípios básicos da eletrostática, das cargas elétricas, e terminamos até em lei de Coulomb. Essa foi a primeira parte, explicando os princípios básicos da eletrostática. O foco da aula de hoje é a gente falar em o que é campo elétrico, que se chama espaço ao redor de corpos com excesso de carga elétrica. Só vai existir campo elétrico se uma carga tiver excesso, se um corpo tiver eletrizado ou positivamente ou negativamente. Resumindo, se for um corpo neutro que não tiver carga elétrica, não produz o quê? Campo elétrico. E como é isso, professor? Vamos lá. O campo elétrico é o campo de força provocado pela ação de cargas elétricas, que podem ser elétrons, prótons ou íons, ou por um sistema delas. Cargas elétricas num campo elétrico estão sujeitas e provocam forças elétricas. Vê bem, vamos procurar entender isso. Existe campo elétrico, existe campo magnético e campo gravitacional, por exemplo. O campo gravitacional é criado por uma massa. O nosso planeta, por exemplo, Terra, o planeta Terra, cria ao seu redor um campo, chamado campo gravitacional. Agora, pelo fato do movimento da Terra e pelo magma dos planetas tudinho, a Terra também cria um campo chamado campo magnético. Então, campo é ação à distância. Então, quando eu falo em campo gravitacional, campo magnético e campo elétrico, é uma região do espaço. Então, o corpo eletrizado obedece a essa função. Vamos fazer uma pequena comparação. Observe aqui na tela. Qzão eletrizado positivamente, que você já sabe que tem falta de elétrons. E Qzinho é uma carga de prova, é uma carga de teste, que ela vai testar ou não a existência de um campo. Existe uma carga que gera, que cria o campo, e a outra que fica sob ação, em uma região do espaço. Então chamamos de Qzão e Qzinho, carga fonte, que gerou, e a carga de prova, que é para testar a verificação do campo. Como é isso, professor? Corpo eletrizado. Um corpo eletrizado influencia o meio ao seu redor, gerando um campo. É claro que o campo é mais intenso, tem sua intensidade maior, mais próximo da carga. Distância menor, campo maior. Agora, se você for aumentando a distância, o campo diminui. Exemplo de um ímã. Você pega um ímã, aí o ímã cria ao seu redor um campo magnético. Bota um prego próximo ao ímã, ele é puxado por uma força. E se a distância for aumentando? Se você colocar a distância maior, se a distância vai aumentando, essa interação vai o quê? Diminuindo. Então, um corpo, para criar um campo elétrico, primeiro ele tem que ser eletrizado, ou com carga positiva, ou com carga negativa. E como é que você sabe a existência ou não do campo? Colocando uma carga de prova. Exemplo que eu faço, uma pequena analogia, comparação. Vidro de perfume aberto, vapor do perfume e pessoa que aspira o ar. Como, professor? Explica melhor. Numa sala, você tem um frasco de um perfume. Aí você pegou o frasco do perfume e abriu. Aí esse frasco do perfume cheio cria ao seu redor um campo do perfume, um cheiro do perfume, que exala pelo ar. Esse frasco, a gente pode fazer uma analogia como sendo a carga fonte que gerou
o campo. O vapor que se exala pelo ar, fazendo uma comparação, é o campo. Agora, uma pessoa que está aspirando o ar é uma carga de prova. O fato de o campo existir ou não, não depende da carga de prova, depende da carga fonte. É a carga que criou o campo. Então eu digo que o vidro de perfume aberto, comparativamente, é a carga fonte. É a que gerou esse campo. O vapor do perfume é o campo elétrico que se exala pelo ar. O vapor do perfume, o cheiro do perfume é mais intenso próximo do perfume, do frasco, e menos intenso afastado. E a pessoa que aspira o ar é uma carga de prova. Então o campo elétrico, abençoado, é uma região do espaço. Linhas de força. As linhas de força são empregadas no sentido de visualizar melhor a atuação do campo elétrico e não no sentido quantitativo. Quer dizer, na realidade, a gente não tem, é um modelo. A carga pode ser eletrizada positivamente ou negativamente. Aí, no exemplo, nós temos um campo elétrico de uma carga positiva e de uma carga negativa. Chamamos campo divergente ou campo convergente. Como se explica isso? Bom, vamos supor que o campo, aqui tem um corpo eletrizado. Imagina que esse corpo está eletrizado com falta de elétrons. Se ele tem falta de elétrons, ele é uma carga fonte positiva. Se ele é uma carga fonte positiva, ela gera próximo a ela um vetor chamado vetor campo elétrico, que é um vetor divergente. Quer dizer que as linhas de campo elétrico, elas divergem. Quando a carga é positiva, as linhas do campo elétrico, a gente denomina assim, é um campo que diverge, que é um campo que sai da carga, diverge, ou também chamado campo elétrico de afastamento. Afastamento. Já quando a carga, imagina um corpo que está eletrizado e esse corpo ele tem excesso de elétrons. Se ele tem excesso de elétron, ele tem carga negativa, mas ele também gera um campo. Só que o campo, ele é um campo que converge. Ele é um campo elétrico que vai convergir para a carga. Os vetores apontam para a carga. Então a gente diz, a grosso modo, que esse campo elétrico é um campo que, enquanto esse diverge, o outro é um campo que converge. Convergir. Campo que converge. Ou seja, enquanto um é de afastamento, o outro é um campo de aproximação. Então nós temos aí o campo elétrico gerado pela carga. Professor, explique melhor, por favor. Preste atenção, por favor. Imagina que tu tens uma carga fonte, que é uma carga positiva. Positiva. Imagina que distante dessa carga, eu coloque um ponto aqui, P, que nem carga tem, apenas um ponto. E te peço, cadê o campo elétrico gerado por essa carga? Como ela é a carga positiva, o vetor, abençoado, aponta para lá, que é um vetor que diverge, que é um vetor campo elétrico. Caso essa carga fosse negativa, o vetor ia apontar para ela. Agora, se nesse ponto P eu coloco uma carga de prova que é positiva, então, além de existir um campo elétrico, vai existir o quê? Uma força elétrica. Porque mais e mais, as cargas têm sinais iguais. Então, surge aqui a ação de uma o quê? Força elétrica. O campo elétrico e a força elétrica atuam à distância. Professor, dá outro exemplo. E se a carga fosse negativa? Imagine que a carga fonte fosse negativa. E eu colocasse o mesmo ponto P aqui, ó. Qual é o campo gerado por essa carga? Como a carga é negativa, o campo seria um campo de aproximação. Olha aí, seria o campo criado por essa carga. Agora, e se eu colocasse, professor, uma carga positiva aqui, chamada carga de prova, ia surgir uma força. Ou seja, os opostos, ó,
menos e mais, os opostos se atraem. Então a força seria uma força o quê? Atrativa. Então, o campo elétrico, e se não tiver carga? Se um corpo não tiver eletrizado? Se ele nem tiver carga em excesso ou em falta, ele não produz campo elétrico. Para que um corpo produza campo elétrico, ele tem que ter excesso de carga, ou positiva ou negativa. Porque se ele for neutro, não produz efeito de campo elétrico algum. Bom, vamos agora medir o campo elétrico. Agora a finalidade é a gente medir, é a gente mensurar esse campo elétrico. Primeiro entender que o campo elétrico é uma ação à distância. Agora a gente vai aprender a medir. Campo elétrico de uma carga pontual. Professor, explica o que é carga pontual. Pontual é em forma de ponto. Quer dizer uma carga pequena. Chama de pontual ou chama de pontiforme. Pontual quer dizer pequena. Ponto, pequeno. Campo elétrico é uma região, observe que é uma região de influência em torno da carga Qzão, onde a carga Qzão é a carga fonte. Onde qualquer carga de prova Qzinho, nela colocada, sofre a ação de uma força de origem elétrica, que poderá ser de atração ou de repulsão. Vamos explicar melhor. Olha, o que é o campo elétrico? O campo elétrico é E. Gente, aqui é um vetor, vetor campo elétrico. Na realidade, é a razão do vetor força elétrica pela o quê? Carga. O E é o campo elétrico. O F é a força elétrica. E o Q é a carga. Como é um vetor, para todo vetor ficar bem definido, terceiro ano, ele tem que ter um módulo. Todo vetor tem que ter módulo. Tem que ter uma direção. Módulo, direção, e tem que ter um sentido. Bom, qual é o módulo do campo elétrico? É a força dividido pela carga. Qual é a direção do campo elétrico? É a mesma direção da força elétrica. Para onde a força apontar, o campo elétrico aponta. E o sentido depende. Se a carga for positiva, o sentido é igual. E se a carga for negativa, o sentido é oposto ao campo elétrico. Então, essa é a característica do vetor campo elétrico. É a força pela carga. O professor explica melhor? Está aqui uma carga fonte, que é positiva. E eu coloco uma carga de prova, que também é positiva. Cadê o campo? Então, tanto o campo quanto a força são para lá, porque elas têm a mesma direção e sentido. O campo gerado é divergente e a força é repulsiva. E se essa carga fosse negativa, professor? Só ia mudar uma coisa, porque os opostos se atraem. A força ia para lá e o campo ia para cá. Então você diz que o campo elétrico e a força elétrica teriam a mesma direção, só teriam sentidos contrários. Então o campo elétrico é a força pela carga. E como é que chega naquela expressão? KQ sobre D2. Olha para o quadro e preste atenção. Se o campo é igual à força dividido pela carga, e essa força obedece à lei de Coulomb, vista na primeira aula, a força elétrica é K, multiplicação das cargas sobre a distância ao quadrado. Isso sobre Qzinho. Vai com calma. Força elétrica, presente. Carga, aqui, professor. O que é que eu posso simplificar? Cortei Qzinho com Qzinho. Então, por isso que se fala também que o campo elétrico pode ser igual a K, Q sobre D elevado ao quadrado. De uma carga pontual. E é o campo elétrico, K é a constante, Q é a carga-fonte e D é a distância. Grava isso, abençoados. E campo elétrico. K é a constante do meio. Qzão é a carga que gerou o campo. E D é a distância. O que é campo elétrico? K, constante. Qzão, carga-fonte.
e D a distância. Para gravar, eu digo assim, é a forma de Karina, ou Kelly. Ei, Karina. Ó, ei, Karina, quer dar duas, é? Olha, ei, Kelly, quer dar duas. Então, campo, constante, carga e distância. O campo elétrico é uma ação à distância. Quem tem carga maior, tem maior campo. E tendo maior campo, tem a distância o quê? Menor. Então, vetor campo elétrico é ação à distância, mesmo. Unidades do campo elétrico. Vejamos as unidades do campo elétrico. No sistema internacional de unidades. Ó, unidade de campo elétrico SI. Tu sabe que SI representa o sistema chamado Sistema Internacional de Unidades. A unidade do campo elétrico no SI é Newton barra Coulomb, ou seja, Newton por Coulomb, cujo símbolo é N barra C. Professor, explica melhor, por favor. Olha no quadro. Qual é a fórmula do campo elétrico? O campo elétrico, vetor campo elétrico, é a força dividido pela carga. Onde tiver F, tu entende que é força. Onde tiver Q, tu entende que é a carga. Então, o campo elétrico é a razão, o conceito de campo elétrico é a razão da força pela carga. O que eu vou falar agora é unidade. A unidade das grandezas. Unidades. No sistema internacional, a força é medida em Newton, porque a força é expressa em Newton, Isaac Newton, barra. A carga da aula 1, a quantidade de carga é dada em Coulomb. O físico Charles Augustin Coulomb. Então você tem Newton por Coulomb. Qual é a letra que a gente vai simbolizar Newton? N. Qual é a letra que a gente vai simbolizar Coulomb? C. Então, a unidade do campo elétrico é Newton por Coulomb. Exemplo. Vamos supor que você calcule o campo elétrico de uma carga. Professor, calculei o campo elétrico, deu 100. Mas 100 o quê? Qual é a unidade? 100 Newton por Coulomb. Atenção para a unidade. Força é expressa em Newton. Carga é expressa em Coulomb. E o campo é expresso em Newton por Coulomb. A grandeza F é a grandeza força. F é força. A grandeza Q é a carga. Carga. E a grandeza E representa o campo, e chamado campo elétrico. Então, a unidade de força é Newton, a unidade de carga é Coulomb, e a unidade de campo, Newton por Coulomb. Muito bem. Vejamos agora. Veja como é fácil. Primeiro, leia a questão. Acredite no seu potencial. Lembre-se que você é capaz. Bom, uma carga de 2C, porque para ter campo elétrico, abençoado, tem que ter o quê? Carga. Porque se fosse uma carga 0 e ele perguntasse o campo nem existia. Porque para ter campo elétrico, tem que ter o quê? Carga elétrica. O campo elétrico nasce de uma carga elétrica. Vai com calma. Uma carga de 2C, quer dizer 2 Coulomb, é colocada no ponto M do espaço e fica sujeita a uma força de 10N, quer dizer 10 Newton, para o norte. Nesse ponto, calcule a intensidade, quer dizer o valor, e calcule o sentido do campo elétrico. Primeiro vamos anotar o que foi que a questão deu. A carga
Q. Aí tu anota, ó, Q de carga vale 2C, que é 2 coulomb. E essa carga foi colocada, imagina que a carga, ela está aqui, essa carga, ela está situada aqui. E ela é positiva, bem só. 2 coulomb é uma carga positiva. E está situada nesse ponto, e eu batizo esse ponto, e eu vou chamar desse ponto, é um ponto M, que ele está dizendo. Aí ela ficou sujeita a uma força, cujo valor da força, ó a benção, F, vai ser igual a 10N, 10 Newton. Repara, meu povo, Q é 2 coulomb, F é 10 Newton, mas para o norte. Como assim para o norte, Noga? Trabalha com essa orientação. Trabalha norte, sul, leste e oeste. Vamos trabalhar com esse referencial aqui, gente. Norte, sul, leste, oeste. Então, se eu vou dizer que essa força está na direção norte, ó. Então, ela está assim, ó. Direção norte, sentido para o norte, ó. Então, está aqui a força, cujo vetor tem um módulo, e o módulo dele vale 10 Newton. Então, dirigida para o norte. Sentido, ó, norte-sul, apontando para o norte. É um vetor. Vamos calcular a intensidade do campo elétrico? Pirâmide Noga. Pirâmide Noga. Como é que calcula o campo elétrico? Coloca força, carga e campo. O que é F? Força. O que é Q? Carga. E E é o campo. E eu quero calcular quem é o campo elétrico, o E. Aí mãozinha para esse quadro, como é que calcula E? Para a gente calcular quem é, que é o campo elétrico, eu tenho que pegar o valor de F, eu vou ter que dividir pela carga. Muito bem, só que no lugar de F, que é a força, vale 10. No lugar da carga, que é a carga de prova, vale 2. Então, esse campo elétrico vai ter intensidade de 5, mas qual é a unidade mesmo? Newton por Coulomb. Isso aqui representa do vetor o módulo. Módulo, ou mais conhecido como intensidade. Módulo ou intensidade ou magnitude do vetor. Qual é o valor do vetor campo elétrico? 5 Newton por Coulomb. Mas só que ele perguntou mais. Ele perguntou, e o sentido do campo elétrico? O sentido do campo elétrico, ele vai ter a mesma direção e o mesmo sentido de quem, abençoado? Da força elétrica, porque a carga é positiva. Então, o campo elétrico e a força elétrica, nesse caso, tem a mesma direção e o mesmo sentido, pelo fato da carga ser positiva. Então, o campo elétrico é isso. O campo elétrico é uma razão da força pela carga, observando a orientação dessa representação do campo elétrico. Muito bem, vamos adiante. Vamos agora exercitar um nível maior um pouquinho de força elétrica. Vamos aprofundar agora o nosso raciocínio. Vamos falar agora de trabalhar na parte vetorial, porque no terceiro ano a gente já sabe trabalhar com grandezas eminentemente o que? Vetoriais. Cuidado que o universo vetorial é um pouco diferente do universo escalar. Vamos juntos. 3 cargas elétricas idênticas, positivas, estão fixadas nos vértices do triângulo da figura. Qual dos vetores indicados poderia representar a força resultante sobre Q1, exercida por Q2 e Q3? Então, o que ele quer saber, abençoado, é a força resultante sobre Q1. Vamos entender um pouco. Imagina que aqui, ó, é o triângulo representado na figura. Aqui, abençoado, é o triângulo que foi representado ali, ó. Onde nos vértices do triângulo, vértice, o
que são os vértices. Aqui é um vértice, aqui é outro vértice e aqui é outro vértice. Lembre que todas elas são cargas iguais e as cargas são o quê? Positivas. Todas cargas são iguais e são positivas. Analise aqui a carga Q1. Tu acha que a carga Q1 sofre a influência elétrica de quantas cargas? 2. Ela sofre a repulsão de 2 e a repulsão de 3. Como assim, professor? Vamos lá. Esqueça um pouquinho essa. Ó. 2 e 1, mais e mais, repele. 1 e 3, repele também. Então, na realidade, Q1 sofre a repulsão de 2 e Q1 sofre a repulsão de 3. Ele quer saber a resultante. É como se a carga 1 tivesse aqui e uma pessoa empurrasse para lá com uma força. Outra pessoa empurrasse para cá com uma força. A pergunta é, para onde é que ela vai? Quer dizer, se eu sou a carga, uma pessoa aplica uma força para cá com um vetor, para lá com outro, eu vou para uma o quê? Resultante. E essa resultante é obtida por vetores e está dizendo assim, ó, olha o processo. Quer dizer, na realidade, para tu entender melhor, essa força é a força de quem com quem? De 3 em 1. Essa outra força é a força de 2 em 1. E essa, abençoado, é o que ele pediu, que é a força o quê? Resultante. Então ele pergunta, qual é o vetor que representa a resultante sobre essa carga? A resultante sobre essa carga é esse vetor, que tem um módulo, a direção em sentido alternativa é. Então entenda, uma operação vetorial não é a mesma coisa de que uma operação que escalar. Ali é uma soma de vetores. E essa soma de vetores produziu que resultante? Por exemplo, eu estou aqui parado, aí uma pessoa puxa para lá com uma força. 10 newton. Se só tiver essa força, eu vou para lá com 10. Aí eu estou aqui parado, a outra vem aqui nessa direção e puxa com 10 newton. É parado, eu vou para lá com 10. Mas os dois aplicam a força ao mesmo tempo. 10 e 10. Não é assim não, 10 e 10 no sentido oposto não. Porque se fosse do oposto, daria 0. São perpendicular. Aí eu vou para uma o quê? Resultante. E essa resultante é obtida por essa regra. Ou seja, ó, o vetor resultante indica isso. Lembre-se que é um vetor, o campo elétrico é uma grandeza vetorial. Se é uma grandeza vetorial, tem que ter um módulo, olha, um módulo, uma direção, módulo, uma direção e um sentido. Veja, cuidado na sentença. Quando eu faço assim na linguagem vetorial, A mais B, e eu digo igual a mais B, presta atenção. Essa sentença está dizendo o quê? Ela está dizendo que isso aqui é uma soma escalar. É A e B escalar, numérico. E isso aqui, abençoado, é uma soma vetorial. Vetorial. Essa sentença só é verdadeira numa condição. O A mais B escalar e A mais B vetor só é verdadeiro se os vetores tiverem a mesma direção e o mesmo quê? Sentido. Porque, em geral, essa operação é basicamente o quê? Diferente. Porque no vetor tem a preocupação com a orientação, que não tem no universo escalar. Bom, o comportamento gráfico do vetor com a distância. Isso agora é de fundamental entendimento. Porque, como um campo elétrico é uma ação à distância, o gráfico que aparece aí é de uma função tipo inversa. A matemática chama de uma hipérbole, como se fosse uma hipérbole equilátera. Mas resumindo fisicamente, quer dizer que distancialmente o campo diminui. Professor, você pode explicar melhor? Vamos lá. Você tem o eixo
vertical, chamado eixo da ordenada. Tu situou aqui o E, que representa o campo elétrico. O eixo da abscissa, tu está dizendo que é D, que é a distância. Então aqui você tem duas grandezas. Você tem o campo em função da distância. Ele está dizendo que para cá, para baixo, o que está acontecendo com o campo? E para lá, para o lado, o que acontece com a distância? Se o gráfico faz isso, está dizendo que o campo diminui, ele diminui, mas a distância cresce. Professor, o senhor explica melhor? Explico. Marque, por favor, um ponto aqui no gráfico e batize esse ponto de ponto A. Vou chamar esse ponto A. Qual é o par ordenado do ponto A? Como assim par ordenado? No ponto A, eu tenho o campo elétrico, eu vou chamar de EA, campo de A. E a distância, eu vou chamar de distância de A. Esse é o par ordenado, DA, EA. Chame esse outro ponto, aqui embaixo, de ponto B. Quais são as coordenadas? O ponto B vai ter um campo, que é EB, mas vai ter uma distância, que é a distância DB. Olha o que acontece com a distância. De A para B, tu acha que a distância aumentou ou diminuiu? Aumenta. Então, quando a distância aumenta, o campo diminui. Como, professor? Distância de B é maior do que a distância de quem? De A. Agora, o campo elétrico de A é maior do que o campo elétrico de quem? De B. Porque na medida em que a distância aumenta, o campo o quê? Diminui. Esse gráfico diz que é uma variação inversa. Por exemplo, se a distância é 2 e aumentou para 4, o campo sai de 12 para 3, porque dobrou a distância e é 4 vezes menor. É uma hipérbole. Resumidamente, isso quer dizer que distância maior, campo menor. Professor, dá para explicar melhor isso? Dá. Vamos exercitar. Como aplicar essa função? Vamos exercitar, leia e vamos interpretar. O módulo, quando fala módulo, está dizendo o valor. Módulo representa a intensidade. O módulo do campo elétrico produzido por uma carga pontiforme, que é uma carga pequena, em um ponto P é igual a E. Então, uma carga, o campo E vai ser K, vai ser carga sobre a distância ao quadrado. Essa é a forma. A forma do campo elétrico. K, Q, D ao quadrado. Essa é a forma do campo elétrico. Dobrando-se a distância por meio do afastamento da carga, o que acontece com o campo? Você vai dobrar a distância. Quer dizer, uma carga está aqui, carga fonte. Eu botei um ponto P aqui, numa distância D. Aí vai dobrar a distância. A distância agora vai ser 2D. Vai ficar mais distante. E o que acontece com o campo? Quer dizer, essa carga criou um campo, a distância é maior, o campo vai ser menor. Ele pediu isso. Aí tu vai, ó. O novo campo elétrico, que é linha, vai ser igual a K, só que a distância, abençoado, dobrou. A distância era D, agora vai dobrar. Ó, 2D, dobrou. Mas tu não esquece que a distância é elevada ao quadrado. Então vai ficar K, vai ficar carga, vai ficar, ó, 2D ao quadrado, meu povo. 2 ao quadrado, 4. E D ao quadrado é D ao quadrado mesmo. Então vai ficar E, que é o novo campo elétrico, vai ser igual. Pensa um pouco. Esse K, Q sobre D ao quadrado, é exatamente o campo anterior. KQD ao quadrado é isso.
Então, quando você dobra a distância, o campo é quantas vezes menor? 4 vezes. Dobrou a distância, menor 4 vezes. Triplicou a distância, menor 9 vezes. Então, a ideia é essa. O campo é 4 vezes menor. Quer dizer, o campo elétrico aqui é E, e na distância que é o dobro, o campo elétrico é E sobre quanto? 4. Distância maior, campo menor. Tabelinha. Distância e campo. Tabelinha Noga. Distância e campo. Dobrou, triplicou e quadruplicou. Se você dobra a distância para a mesma carga, triplica ou quadruplica. Vamos lá. 2 ao quadrado, 4. Então aqui é dividido por 4. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Então aqui é dividido por 9. 4 ao quadrado, 16. Aqui é sobre 16. O que aumenta na distância, reduz no campo de forma inversamente proporcional. Bom, o que é um campo elétrico uniforme? O céu, chamado campo elétrico uniforme, chama-se campo elétrico uniforme aquele em que o vetor campo elétrico é constante e não nulo, diferente de zero. Para se obter na prática um campo elétrico uniforme através de duas placas paralelas entre si, carregada uniformemente, com quantidade de cargas iguais, em valores absolutos, mas de sinais contrários. O campo elétrico está dizendo que o vetor ele é constante em módulo, em direção e em sentido. Vamos explicar melhor isso. O campo elétrico uniforme é aquele que o campo não varia em módulo, em direção e em sentido. Ele é constante em todos os pontos. Ele não varia com a distância. Como, professor? Vamos explicar melhor. Imagina que tu tens aqui uma placa eletrizada positivamente, com carga positiva. E tu tens aqui uma outra placa eletrizada com carga, olha, negativa. Chamemos de placa A e chamemos de placa B. A gente já aprendeu que as linhas de campo nascem na positiva e morrem na negativa. A positiva gera um campo que diverge e a negativa um campo que converge. Então as linhas do campo elétrico nascem nas positivas e morrem nas negativas. Isso aqui é um céu. É o chamado céu, que é o campo elétrico uniforme, onde o vetor campo elétrico ele é constante, CTE, e diferente de zero. É diferente disso, meu povo. Ó, as linhas de campo, se não fossem paralelas, igualmente espaçadas, imagina que tivesse um campo elétrico assim, disforme, desse jeito, campo elétrico. Tu já sabe que aqui tem uma placa positiva e aqui tem uma placa negativa. E eu pegasse regiões diferentes, pegasse essa região e a outra, onde o campo é mais intenso. O campo seria mais intenso onde as linhas estão mais próximas. Eu vou dizer que esse campo de A seria maior do que esse campo de quem? De B, porque aqui tem uma concentração mais próxima. Aqui não. O campo elétrico é constante em módulo, em direção e em sentido. Muito bem. Campo elétrico fácil. São dois experimentos. Dois experimentos que eu preparei para vocês, para você entender assim a aplicação do campo elétrico. Eu chamei dois experimentos que podem auxiliar na compreensão do campo elétrico. Um primeiro chamado cabo de guerra e outro chamado a gaiola de Faraday. O que é esse cabo de guerra? A experiência é bem simples. É você ter duas bexigas, duas bolas de aniversário, uma latinha de refrigerante e uma mesa onde você pode, bem lisa, diminuir o atrito. Você tenta diminuir o máximo do atrito. Você pode colocar como suporte, você pode colocar um espelho, onde o atrito é menor, e criar como se fosse um campo de jogar tênis, jogar voleibol,
fazer tipo uma peladinha de voleibol com a latinha. Essas duas bexigas cheias, você vai... São duas pessoas jogando e vai eletrizar no cabelo. Ter cuidado para não estourar. Você vai eletrizando, aula 1, eletrizar no cabelo. Você vai fornecer carga elétrica. Quando ela tem carga elétrica e você aproxima da latinha, a latinha ela é atraída, mas depois ela se repele. Ela é atraída e fica com carga igual e depois se repele. Aí na outra que também está eletrizado, a latinha fica tipo assim, voleibol para lá e para cá. Pois é, a bexiga cria um campo. Um é um campo convergente e o outro é um campo o quê? Divergente. Você pode fazer esse experimento bem simples mesmo. É uma latinha de refrigerante e você tem duas bexigas mostrando que o campo elétrico está atuando numa determinada região. E ele é mais intenso quando estiver mais junto e menos intenso, mais afastado. A outra experiência, curiosidade, é a gaiola de Faraday. A gente vai criar um tipo de blindagem eletrostática. Você tem dois celulares, você vai tentar fazer uma ligação do seu celular para o celular de outra pessoa. Só que na outra pessoa, você pega o celular dela e coloca aqueles papel alumínio. Às vezes você vai na casa, tem aqueles papel, filtro de alumínio. Você pega o celular e envolve todinho com esse alumínio. Bom, e vai tentar fazer uma chamada para esse celular que está coberto de alumínio. Você percebe que a chamada nem vai ser concluída, porque você criou uma blindagem eletrostática. Às vezes você está no celular falando com uma pessoa, aí você de repente passa por fios de alta tensão. Você nem percebe, o celular desliga. Você pensa que a pessoa desligou do outro lado na sua cara, mas não foi isso. É porque o campo impediu a passagem das correntes elétricas, das cargas elétricas. São dois experimentos simples de perceber a ação do campo à distância. Não é só a força de contato, é a força atuando a uma certa o quê? Distância. Um corpo eletrizado influencia o meio ao seu redor, gerando em cada ponto daquele um campo elétrico. E esse campo elétrico vai ter uma o quê? Força, chamada de força o quê? Elétrica. Então, com esses dois experimentos, você percebe a aplicação do campo elétrico, a ação à distância. Percebe que a bexiga inicialmente está neutra. Aí eu tenho que eletrizar. O que é eletrizar? É você fornecer carga elétrica. O que é fornecer carga elétrica? É fazer com que ela fique com falta ou com excesso de elétron. Mais uma vez eu digo que só vai existir campo elétrico se um corpo tiver excesso de carga. Não existe campo elétrico de um corpo neutro. Para ter campo elétrico, para ele perturbar o meio ao seu redor, tem que ser um corpo eletrizado. É tipo um lago com águas tranquilas. Aí tu pega um lago com águas tranquilas e joga uma pedrinha no lago. Ele produz uma perturbação. Essa perturbação foi criada pela pedrinha. Então ela criou uma perturbação. Então criou um campo, tá bom? Então o campo elétrico basicamente é isso. É uma ação à distância. Campo elétrico, vetor campo elétrico, é uma ação à distância. Lembrando que é grandeza eminentemente o que? Vetorial. Se é vetor, a operação de campo elétrico não é tão básica como escalar. Porque no escalar, você fica preocupado apenas com um número. Em vetor, não. Além do número, tem que ter direção e sentido. Bom, abençoados, agora vamos para o momento da hora das perguntas, ok? As dúvidas, as perguntas dos alunos que fazem enriquecer muito as nossas aulas. Tranquilo, tranquilo. Vamos lá. A primeira pergunta. Boa tarde, professor. Eu me chamo Isabelle Carla. Quase o nome da minha filha. Minha filha é Isabela. Muito bem, obrigado pela pergunta. Aluna do EREM, Carlos Soares da Silva. Eu estou com dúvida em questão aos vetores do campo elétrico. Poderia fazer uma breve explicação? Um forte abraço. Sua aula é muito boa. Muito obrigado. Então, vamos explicar como é que essa parte de campo elétrico, que é dúvida em relação a vetor campo elétrico. Tá bom? Vamos explicar assim em relação a vetor campo elétrico.
Vamos supor, vamos imaginar que eu tenho uma carga, um corpo eletrizado, que ele sofre a influência de dois campos. Eu vou dizer que esse campo é um campo de A, cujo valor vale 4 newtons por coulomb. E o outro aqui, ó, que é um campo de B, cujo valor vale 3 newton por coulomb. Que eles são ortogonais. Ortogonais, perpendiculares entre si. Quer dizer, nesse ponto P, que é o campo resultante, eu tenho EA mais EB. Essa indicação representa, meu amor, uma soma de vetores. Eu tenho dois vetores atuando no mesmo ponto. Aí eu vou saber quem é A mais é B. Ó, A o senhor não está dizendo que é 4? É B o senhor não está dizendo que é 3? Então a soma só pode dar 7? Não. Porque você tem que ter cuidado com a direção e tem que ter cuidado com o quê? Sentido do vetor. Quer dizer, onde está o vetor resultante? O vetor resultante é obtido por uma regra de vetores chamada regra do paralelogramo. E aí, professor, como é que eu vou calcular a resultante? Bom, tu representa assim, meu amor. Olha, tipo de Pitágoras. Aqui esse vetor vale 4. Esse vetor vale 3. E aqui é o vetor resultante que ele quer. Se aqui está no teorema de Pitágoras, tu faz, ó, o vetor ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Ou seja, o vetor é ao quadrado, 3 vezes 3, 9, 4 vezes 4, 16. A soma dá 25. Tu não esquece que aqui está o quadrado. Então vai ser a raiz quadrada de 25, cujo valor é 5 newton por coulomb. Então, a soma vetorial não é tão simples como a soma escalar. Quando eu falo que dá uma breve explicação, porque vetor, o cara tem que ter cuidado com o módulo, direção e sentido. Valeu? Espero que tenham gostado, né, da parte de vetores. Fica com Deus, continue estudando, seja determinado. Tudo é feito para a tua o quê? A aprendizagem. Muito obrigado pela participação, pela coerência, pelo exercício. Valeu, gente. Obrigado de coração.